até o improvável será abençoado. Hoje será uma tarde de mudança de sentença. Se você crer, se você acreditar, a sentença contrária que talvez você tenha aí, está lidando com algo contrário, alguma má notícia que chegou, alguma condenação, algo, nessa tarde o Senhor vai transformar a sua história. Fala oi pro povo, filho. Ah, Dona Valentina, a famosa Dona Valentina. Deus te abençoe, filho. Tá bom, filho. Aí a volta amanhã de manhã, já começou, gente. Então encaminhe essa live, porque você se sente improvável? Você sente que, poxa, Lu, isso não é pra mim? Isso não vai acontecer? Eu acho que eu tô sentenciado mesmo a sofrer, a passar uma vida de escassez. Eu não vejo perspectiva, eu não vejo que as coisas podem mudar. Você acha? Você se sente assim? Você se vê assim? Então essa palavra é para você. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por aperto, pelo vale da sombra da morte. Nós vamos passar pelo fundo do poço. Isso faz parte da nossa caminhada. Picos e vales. É como a batida do coração. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Faz parte. Mas qual que é o segredo? É você acreditar de todo o teu coração naquele que te chamou, naquele que te formou, naquele que te escolheu para fazer a diferença nessa terra. A incredulidade, nós vamos falar sobre isso hoje, ela é o principal motivo, é o principal ponto que impede você de desfrutar e de viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a sua vida. Então, compartilha essa live, eu vou aqui compartilhar também nos meus grupos, o que o meu Instagram aqui me permitir. Existem muitas pessoas nesse momento pensando em desistir da vida. Hoje à tarde mesmo recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo: Lu, ora por mim, porque eu tô a ponto de desistir de tudo. Não vejo mais saída, não vejo mais solução. Não consigo enxergar mudança para minha vida. Eu acho que eu já cheguei no fundo do poço. Não tem como mais sair desse lugar aqui onde eu estou. E orei com ela e a paz que excede todo entendimento repousou sobre a vida daquela moça. E com certeza algo foi transformado. A calma, né, a paz que somente o Senhor pode dar, repousou sobre a vida daquela mulher. E existem nesse momento muitas pessoas pensando assim: não tem mais jeito, vou desistir de tudo, para mim acabou. E talvez seja essa situação, ou não. Lu, minha vida tá tudo bem, tá tudo certo, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Então encaminhe essa live para os seus amigos, porque talvez tenha um amigo muito próximo seu que está passando por esse momento de dificuldade, e você será um canal de bênção na vida dessa pessoa. Amém? Nosso texto de hoje é 2 Reis 6. Eu quero ler com você para a gente começar do 15 ao 18. 2 Reis 6, do 15 ao 18, que diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nesse momento, Eliseu, ele contempla uma visão sobrenatural. Ele consegue enxergar, claro, no mundo físico, aquele exército que estava chegando, que eram muitos, mas ele consegue também ter uma visão espiritual. E naquele momento ele fala ali para aquele servo que estava com ele: fica tranquilo, que tem muito mais gente com a gente do que com o exército inimigo que chegou para nos atacar. Mas aquela visão era uma visão espiritual. Aquele servo não conseguia discernir aquela visão espiritual. Ele não conseguia ver aquilo que o Senhor já tinha liberado a favor deles. E nesse momento Eliseu ora ao Senhor. Muitas vezes você vai compartilhar o seu sonho com alguém e essa pessoa talvez vai jogar um balde de água fria em você. Por quê? Porque ela não consegue ter a mesma visão que você está tendo. Existem coisas que Deus vai revelar somente ao seu coração.
E tem pessoas que não vão contemplar, não vão enxergar, não vão acreditar. E está tudo bem. Aí você tem duas opções. Você fica com o que a pessoa está dizendo, ou você fica com o que Deus está dizendo, ou você ora a Deus para que Deus abra a visão dessa pessoa, para que ela consiga enxergar e discernir aquilo que Deus já colocou no seu coração. Isso acontece muito dentro de um relacionamento, né, de um casamento. Às vezes, um dos dois está ali numa dimensão diferente, espiritualmente dizendo. E um consegue ter visões e o outro não. E aí acaba chocando, né? Porque um está andando pela fé e o outro está andando por vista. E aí começa a ver o quê? Um choque. Um choque na conversa. Ah, você acredita demais, você acredita de menos. Então, qual que é o meu conselho para você? Tá? Que isso já aconteceu aqui em casa também. Andresa, boa noite, querida. Melina, boa noite, Deus te abençoe. Márcio, Deus te abençoe, querido. Ore ao Senhor para que o Senhor abra a visão dessa pessoa também. Para que ela consiga enxergar aquilo que você está enxergando. Para que ela consiga ouvir aquilo que você está ouvindo. Para que ela consiga ter esse discernimento e essa visão do sobrenatural. Que talvez existem pessoas que elas conseguem ter mais fé do que as outras. Tem pessoas que acreditam mais, tem pessoas que são mais céticas, tem pessoas que são tipo Tomé, né? Se não vê ali palpável, não acredita. Então aprenda a respeitar essas pessoas, aprenda, tenha discernimento para você não julgar essa pessoa, mas ore ao Senhor para que o Senhor abra os olhos dessa pessoa que está do seu lado. Você fala, Senhor, o negócio é o seguinte, eu estou vendo meu cônjuge não, então abra os olhos espirituais do meu cônjuge também para que a gente possa andar na mesma frequência. E aqui Eliseu faz a seguinte oração, 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então eu quero te dizer que antes mesmo de um exército se levantar contra a tua vida, antes mesmo de algo se levantar contra a tua vida, o Senhor já liberou um exército de anjos para guerrear ao teu favor. Antes mesmo que qualquer levante aconteça, antes mesmo que qualquer problema se levante contra a tua vida, para aqueles que são filhos e entenderam quem são no reino, o Senhor já preparou o escape. O escape sempre virá antes do problema. Mas o que você precisa? Confiar, acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que os planos de Deus são perfeitos para a tua vida. Todo gigante, todo problema que se levanta é para a glória de Deus, é para o teu aperfeiçoamento, para o teu crescimento. O Senhor está te forjando, está te preparando. Lu, mas já passei por lutas que não venci, Lu, que eu fraquejei, eu caí. Mas será que você acreditou de todo o seu coração? Muitas pessoas não têm vivido as promessas de Deus por causa da incredulidade. E nós vamos falar sobre isso. Vocês viram, nós já falamos muito sobre isso, sobre o povo que saiu do Egito. Tinha promessa, Deus não mente, Deus não volta atrás, mas o povo encheu o coração de incredulidade. E a incredulidade os impediu de herdar a terra prometida. A incredulidade fez com que eles tivessem desejo de retroceder, de voltar. Então, talvez quando a pressão aumentou, você não deu conta dessa pressão e você retrocedeu, porque você não confiou naquele que te chamou. Então, a incredulidade é o principal motivo das promessas não acontecerem na vida de uma pessoa, de um servo de Deus. E eu quero continuar com você. Boa noite, Márcia. Deus te abençoe. Agora, vai lá para o versículo 24 e 25. Segundo Reis 6, 24 e 25. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E eu quero fazer uma pausa aqui
O inimigo, a palavra do Senhor diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele não é o leão da tribo de Judá, o Senhor, mas ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo, o que ele vai fazer? Ele vai te oprimir, enviando problemas, traições, abandonos, escassez, dificuldade financeira. Por quê? Quando você está oprimido, quando você vai se diminuindo, quando você vai se abafando, quando você vai esquecendo quem você é em Deus, quando você olha para a circunstância e você deixa a sua fé de lado, quando você olha para o problema e você acha que não tem solução, é o momento que você está totalmente vulnerável para o inimigo te atacar. E é o momento que você vai de encontro ao inimigo. Então, qual que foi a estratégia aqui do rei da Síria? Eu vou cercar a cidade, eu vou oprimir aquele povo, eles vão começar a ter fome, porque ninguém entra, ninguém sai, o mantimento vai acabar, e uma hora eles vão ter que sair de lá de dentro, eles vão ter que vir ao nosso encontro. Então, eles vão se tornar uma presa fácil. Facilmente nós vamos tomar aquela cidade. Facilmente nós vamos adentrar aquele arraial e nós vamos possuir tudo aquilo. E é exatamente assim que o inimigo age sobre as vidas. Ele manda o problema, a dificuldade, a adversidade, o abandono, a traição, a decepção. Para quê? Para você descer nas regiões dele. Para você murmurar, para você deixar de acreditar, para você abafar a tua fé, para você olhar para a circunstância e falar, eu acho que é isso mesmo, acho que não vou dar certo, acho que isso não é para mim, eu acho que aquela promessa que eu ouvi um dia não é para mim, eu não vou conseguir, eu não vou avançar. E aí você joga a toalha. A partir do momento que você jogou a toalha, os planos de Satanás prevaleceram e os planos de Deus foram frustrados. Lu, mas Deus prometeu, mas se você não fizer a sua parte, você não vai herdar a promessa que o Senhor tem para a tua vida. Você precisa se posicionar para herdar a promessa. Sem posicionamento, Deus não vai fazer a tua parte. A parte dele já fez, a parte dele é o sobrenatural. A parte dele são as regiões celestiais. O sobrenatural ele faz. Agora, o natural cabe a você fazer. Você precisa se posicionar diante desse gigante que você levantou na tua frente, diante desse problema que está aí para você resolver. Você não pode fugir, você não pode entregar os pontos. Você tem que continuar acreditando na palavra de Deus. Porque se você continuar, a palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. E vamos lá então para 2 Reis 7, do 1 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Aqui o profeta Eliseu, ele fala com aquele rei, naquele momento, que era o rei Jorão. Ele fala com aquele rei, ele fala, olha, fica tranquilo, eu sou um profeta do Senhor. E o Senhor disse que amanhã, nesse mesmo horário, por volta desse mesmo horário, a provisão vai chegar. E olha o que esse rei incrédulo, por quê? Porque ele estava com a visão espiritual fechada. Ele estava somente com a visão natural. Ele estava olhando para a circunstância e realmente, olhando para aquela circunstância, era impossível vencer. Era impossível sair daquela situação, porque o exército que se formou ao redor de Samaria era muito numeroso. Não tinha como, eles estavam passando fome, eles estavam sem condições físicas de guerrear. Então, aos olhos naturais, aos olhos humanos, realmente era impossível vencer. E naquele momento, o rei Jorão, ele faz o quê? Ele olha para o natural.
E ele fala, imagina, de jeito nenhum. Olha a resposta, ele está diante de um profeta do Senhor. O profeta liberou a palavra, porque Deus não faz nada sem antes liberar os seus profetas. Ele libera a palavra sobre a vida daquele rei. Era só ele ter fé, acreditar naquela palavra, que ele teria a vitória. Mas olha a resposta dele no versículo 2. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A dúvida que brotou no coração dele, que ele externou, fez com que ele não herdasse a promessa do Senhor. Ele iria ver, mas ele não iria desfrutar. Quantas palavras o Senhor já entregou nas tuas mãos, e a tua dúvida, a tua incredulidade fez com que toda promessa parasse. Talvez você tenha aí uma promessa extraordinária na tua mão e ela está pausada. Sabe por quê? Por causa de você. Ah, é o diabo que não está deixando. Não. Para de terceirizar a culpa. O problema é seu. Você, com a tua incredulidade, com a tua dúvida, com a tua pouca fé, está deixando de viver tudo aquilo que Deus já tem preparado para a tua vida. Lu, o que eu faço? Aumenta a tua fé, acredita de todo o teu coração, peça perdão para Deus. Senhor, me perdoa porque eu olhei para o natural. Perdoa porque eu abaixei a cabeça e eu olhei para a coisa terrena e tirei os olhos do Senhor, tirei os olhos do sobrenatural. Senhor, eu quero ajustar a rota, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Os meus olhos estão contemplando o caos. É só um milagre dos céus para eu sair dessa situação. Mas eu acredito na tua palavra. E exatamente isso que aconteceu. O profeta do Senhor estava ali. Gente, às vezes você tem um profeta aí na sua casa, você tem um profeta na tua igreja. Você tem aqui uma profeta entregando uma palavra nas tuas mãos nessa tarde e você só não pega se você não quiser. Você só não avança se você não quiser. Lu, eu não tenho fé. Vou te dar uma dica, tá? Lu, não tenho fé. Fui traído, abandonado, rejeitado. Alguém me abandonou e não consigo acreditar em ninguém, não consigo acreditar nem em Deus. Essa semana nós fizemos uma festa e tinha uma mulher lá que ela não quis entrar na igreja. Ela foi na festinha das crianças, mas ela não quis entrar. E ela conversou com uma das monitoras e ela falou o seguinte: oi, André, shalom, querida, Deus te abençoe. Ela falou o seguinte, falou: olha, eu não quero entrar na igreja porque eu era da igreja, mas o meu marido me traiu com uma mulher de dentro da igreja. Então a igreja para mim é passe livre, não quero mais entrar. E como é que você reverte o coração de uma mulher dessa, né? Uma mulher que era serva de Deus, temente, ali servindo e toma uma punhalada dentro da igreja. É difícil mesmo. Então talvez você pode ser essa pessoa que passou por isso. Talvez teu pai te abandonou, tua mãe. Esses dias também atendi uma moça que o namorado traiu ela com a própria mãe. Eu já atendi uma moça também que o próprio pai entregou ela para ser abusada quando ela tinha 6 anos de idade e ficou assistindo. Gente, como acreditar, né, em Deus, como acreditar nas promessas do Senhor depois de passar por tantas coisas assim? Mas eu quero te indicar o meu livro, que se chama Ative Sua Fé como Dinamite. A solução para a sua vida e negócios quando tudo parece perdido. Você está desistindo da vida? Você acha que não tem mais sentido? Compre esse livro. Leia ele inteiro. Siga exatamente todas as instruções que estão aqui dentro e depois você vai testemunhar para mim o que Deus fez na tua vida. Eu devolvo o seu dinheiro se você aplicar tudo isso daqui, fizer o que eu estou falando e a tua vida não mudar. Eu devolvo o seu dinheiro dobrado se isso não acontecer. Então adquira esse livro, aumente a sua fé. Talvez você está com ranço de pastor, você não quer pisar na igreja. Eu te entendo, te compreendo. Então na sua casa você pode ler. Aqui eu não falo de religião em momento nenhum, nada. Tem muitos católicos comprando, tem cristãos comprando, tem pessoas de outras religiões que nem acreditam muito em Deus comprando e tendo a vida transformada através das instruções que tem aqui dentro desse livro. Então se você ainda não comprou meu livro, digita aí, tá na internet, na Amazon você vai achar o link. É um valor super baratinho. Chega aí na sua casa e você começa a praticar a tua fé. Amém? Boa noite, Bruna. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Onde que eu parei? Eu parei na incredulidade, né? Exato. Então, se você tá aí, Lu, eu tô totalmente cético, eu tô totalmente incrédulo, porque eu desisti de pessoas
eu te entendo. Mas não desista de Deus. Não desista das promessas que Deus fez para a tua vida. Não é porque uma pessoa soltou tua mão, uma pessoa te enganou, uma pessoa te traiu, que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Deus te ama e tem um plano para a tua vida. Olha a história de José. Os próprios irmãos venderam. Os próprios irmãos enganaram. A mulher de Potifar, ele estava ali, um cargo de segurança, fazendo o melhor dele, também enganou. Mas lá no final, quando a promessa de Deus se cumpre, ele entende, ele compreende que tudo aquilo fez parte do plano de Deus. Então, não desista, ainda que os teus inimigos, ainda que as pessoas tramem contra você, te engane, te abandone, tudo isso faz parte do propósito, tudo isso faz parte do crescimento, tudo isso faz parte do avanço. Então, não desista dos planos que Deus já colocou no teu coração. Vamos continuar aqui, ó. Estou lendo 2 Reis 7, do versículo 1 em diante. Para você que está entrando agora, eu quero te fazer um convite. Compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas que o teu Instagram permitir, para que mais pessoas possam ser edificadas através dessa mensagem. Amém? Então, Eliseu fala para ele: bom, já que você está duvidando, você vai ver e você não vai comer. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? 4 leprosos não podiam entrar na cidade, estava do lado de fora, e eles pensaram: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. 4 e se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. O arraial que ia atacar. Era o arraial contrário. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Então aqui esses homens talvez estavam na mesma situação que você está. Se eu ficar, eu vou morrer. Se eu ficar nesse casamento, vai dar ruim. Se eu sair, vai dar ruim. Se eu ficar nessa empresa, vai dar ruim. Se eu sair, vai dar ruim. Tipo assim, sabe quando tudo tá perdido? Tá tudo lascado mesmo, já tá tudo perdido. Eu vou tentar algo novo. Melhor do que eu ficar aqui esperando a morte chegar, eu vou tentar pelo menos algo novo. Porque é melhor você morrer tentando do que você morrer e depois falar: nossa, por que eu não fiz isso? Né? Pensar lá no céu: nossa, por que eu não fiz isso? Ou no inferno, sei lá. Pra onde você vai? Esses homens tiveram ousadia, coragem e atitude. Talvez você tá aí olhando o teu casamento e pro brejo. Você tá olhando a tua empresa e pro brejo. Você tá vendo as tuas finanças cada dia pior. Você não se mexe. Você fica orando, pedindo para Deus fazer alguma coisa, mas você não se mexe, filho de Deus. Você precisa se posicionar. Você precisa ter ousadia. Você precisa ter coragem de fazer o novo. Não tem como você viver o extraordinário de Deus se você não se posicionar. Se você não tiver um passo de atitude. Tem pessoas que querem viver melhor, que querem comer o melhor dessa terra, mas não se mexe. Não fazem nada de diferente. É o que eu quero. Viver algo novo. Andressa, você se posicionou. Hoje você entrou no grupo da nossa imersão que vai acontecer no dia 16 do 11, aqui na cidade de Limeira. A Andressa me chamou hoje e falou: Lu, não sei o que fazer, tá acontecendo isso, tô perdido, tô desnorteada, meu negócio não vai. O que eu faço? Falei: vem pra imersão. Vem pra imersão, dá seus pulos, porque você precisa ter um choque de realidade. Você precisa se posicionar, estar no lugar certo, com as pessoas certas, recebendo os estímulos certos. Porque se você continuar acordando, trabalhando, dormindo, fazendo as mesmas coisas, o que vai mudar? O que vai mudar? Nada. Então você precisa vir para quê? Choque de realidade. E vocês sabem que eu não vou aliviar. Eu vou pegar pesado mesmo, porque é só assim que vai mudar. Chega de ficar passando a mão na sua cabeça. Enquanto ficarem passando a mão na tua cabeça, o casamento tá ruim, mas vamos levando, fazer o quê? Para com isso, pelo amor de Deus. Deus não te fez para ter um casamento mais ou menos meia boca. Pessoas que nem se falam dentro da mesma casa.
o filho, cada um no celular, no videogame, vocês não conversam. Ei, para com isso. Você escolheu o que você vai pagar no mês. Fica dando desculpa. Eu não vou te pagar esse mês. Esse mês também não deu. Para com isso. Deus não te fez para isso, não. Deus te fez para comer o melhor dessa terra. Mas você precisa se posicionar. Esses 4 leprosos jogados de lado, de canto, esperando a morte chegar. Um deles tem uma brilhante ideia. Por isso que é importante você estar do lado de pessoas certas. Um deles tem a brilhante ideia e fala, quer saber? Vamos tentar entrar lá no exército inimigo? Se matar, a gente já tá para morrer mesmo. Quero ser próspera em todas as áreas da minha vida. É isso aí, posicionamento. O primeiro passo você já deu. Você quer não aceitar mais viver a vida do jeito que estava levando. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Só existe velório enquanto o defunto está deitado. A partir do momento que o defunto levantou, se colocou em pé, acabou o velório. Ei, você só tá levando essa vida de nhaca porque você tá aceitando. Você tá levando, empurrando com a barriga. Deixa a vida me levar. Aí, tô devendo pra todo mundo? É assim mesmo, todo mundo deve. Quem nunca? Para de falar essas besteiras, pelo amor de Deus. Meu marido me trata mal pra caramba, vai fazer o quê, né? Só tem ele. Para com isso, para de aceitar um casamento mediano, ser tratado de qualquer jeito. Ficar comendo migalha, Deus não te fez pra isso, não. Deus te fez pra viver uma vida abundante. Tenha pessoas do seu lado que vai pegar a tua mão e vai te tirar dessa zona de conforto aí desgramado que você se meteu. Tenha pessoas que vão pegar a tua mão e vai falar, vamos embora, vamos continuar. Ei, Deus não te fez para viver uma vida de escassez, uma vida de qualquer jeito. Você é filho e filha do rei. Se posiciona nessa vida. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Quando as pessoas olham para a tua vida, as pessoas estão vendo e falando o quê? Estão vendo Deus na tua vida? Ou tá vendo um mendigo que vive pedindo isso para esse, isso para aquele, devendo para um, devendo para o outro, casamento de qualquer jeito, filho, tudo, cada um com um canto? Se posiciona, querido. Se posiciona em Deus. Deus te fez imagem e semelhança dele. Deus prometeu que iria te dar sabedoria, dom de adquirir riquezas nessa terra. Para de se conformar com qualquer coisa. Deus não te fez para isso, não. Quero te convidar lá no meu YouTube. Eu acho que já subiram. Eu fiz um culto domingo sobrenatural. Bruna tava lá, né, Bruna? Bruna tava lá. Um culto sobrenatural sobre dom de adquirir riquezas. Para você se posicionar no reino. Para você entender que a riqueza é para você, sim. Essa história de que rico não vai entrar no céu, de que riqueza e crente não combina. Pelo amor de Deus. É para destravar a tua mente. Se você não assistiu ainda, e se você ainda não é inscrito no meu canal, corre lá e se inscreve. Lu Burja, igualzinho tá aqui no Instagram. Se inscreve lá no meu canal. Assista esse culto que eu fiz, dom de adquirir riquezas. Vivi, você tá aí, meu amor? Direto do Arizona. Coisa mais linda. Assista e se posicione. Vivi é uma prova viva disso. Estava aqui no Brasil vivendo uma vida desgramada. Ela falou, não é essa vida que eu quero pra mim, não. Não foi isso que eu sonhei, não. Tá lá no Arizona, gente, vivendo uma vida de princesa, coisa mais linda do mundo. Então, se posicione. Se posicione em Deus. Entenda quem você é em Deus. Que bom te ter aqui, viu, Vi? Lindeza da minha vida. Vivi recebeu uma palavra em um culto, gente. Fala aí, Vivi, o que aconteceu? Deus te deu uma palavra em um culto. Passou, sei lá, nem um mês. Vivi pegou as malas e foi em direção àquilo que Deus tinha falado. Não tinha possibilidade, não tinha indício de que ia dar certo. Não tinha como mudar, né, Vi? A situação era contrária. Verdade, era pobre de maré. Glória a Deus, mudanças extraordinárias. Não tinha condições nenhuma, gente. Passou um perrengue, quase morreu no voo, mas não desistiu, continuou, persistiu. E Deus tem agraciado ela assim de uma maneira. Sabe por quê? Porque ela se posicionou. Ela levantou e falou, chega dessa vida desgramada, de pobreza, de passar humilhação, de ficar me matando aqui e não ver resultado. Pegou a palavra que foi liberada sobre a vida dela, agarrou e partiu, pegou a malinha e tchau. Sobrenatural que Deus fez na vida dela. E é exatamente o que Deus fez aqui com esses 4 leprosos. 4 leprosos que ninguém olhava, não podia, não dava crédito para ele, ninguém ouvia esses 4 leprosos. Totalmente improvável. E talvez essa pessoa também seja você, assim como eu. Improvável. Tem pessoas que eu encontro assim de 10 anos atrás, 15 anos atrás, falam, Lu, o que aconteceu com você? Deus.
Deus pegou aquela pessoa improvável, aquela pessoa que não tinha, meu Deus, totalmente torta, e Deus consertou. Deus fez o sobrenatural. Deus mudou. Deus me deixou com as características dele, com o brilho dele, com a essência dele, porque eu carrego ele dentro do meu coração. Então você precisa se posicionar. Quando as pessoas olham para você, as pessoas têm que ver Deus brilhando através da tua vida. A tua prosperidade, o teu posicionamento vai expressar a glória de Deus. Quando as pessoas olham para você de verdade, de todo o seu coração, elas sentem vontade de servir ao Deus que você serve. Quando elas olham para a tua família, para o teu relacionamento, com os teus filhos, com o teu cônjuge, com a tua família, com os teus frutos, elas têm vontade de servir o Deus que você serve? Se a resposta é não, hoje você tem que pôr um fim nisso. Você precisa se posicionar para assumir a verdadeira identidade de Cristo na tua vida. Você precisa ter orgulho de falar: eu sou cristão, eu sirvo a um Deus de milagre, de maravilha, de prodígio, que reverte situação, que reverte finanças, que reverte tudo. Você precisa ter uma fé 100% no seu Deus, assim como esses leprosos aqui tiveram. Peraí, nós vamos ficar aqui para morrer? Não. Se a gente for morrer, a gente vai morrer com dignidade. Vamos morrer tentando. 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram do crepúsculo e deixaram suas tendas e seus cavalos e seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem as suas vidas. Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida? Posso ser profeta de Deus na sua vida? Posso? Fala aí pra mim se eu posso ser profeta. Só para você que aceita aqui uma liberação de uma palavra na tua vida, fala: pode, Lu, eu aceito, eu recebo. Escreve aí para eu profetizar sobre a tua vida. Eram 4 leprosos andando, e o Senhor envia um exército de anjos, com barulho de cavalo, de carroça indo à frente deles. E ouvia-se barulho de uma multidão. E aquele exército bate em retirada. E eu declaro sobre a tua vida o Senhor liberando um exército de anjos para ir à tua frente. Eu declaro em nome de Jesus os anjos do Senhor confundindo os teus inimigos, confundindo o gigante. Eu declaro em nome do Senhor, essa guerra que você entrou, ela já está vencida em nome de Jesus. Você vai sair dessa batalha, dessa guerra vitorioso, vitoriosa. E não é só atravessar, não. Ei, peraí, tem porção dobrada para a tua vida. A palavra de Deus diz que eles fugiram e deixaram tudo. E aqueles 4 leprosos que ninguém olhava, que ninguém ouvia, que ninguém dava atenção, eles desfrutam de tudo aquilo que estava ali. Além de receber a vitória, além de não morrer, eles recebem todos os despojos. Eles estão ali com muita fartura, com muita coisa, sem entender o que estava acontecendo. E assim também será sobre a tua vida. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, as coisas vão começar a chegar e você vai falar: meu Deus, o que é isso? Da onde está vindo tanta coisa? Eu declaro o Senhor abrindo as comportas do céu sobre a tua vida. Eu declaro o Senhor te dando dupla honra, restituição de tudo aquilo que foi roubado, que foi perdido, que foi saqueado. Toda humilhação se transformando em honra. Eu declaro o Senhor te colocando em mesas que você jamais imaginou sentar. Eu declaro o Senhor te colocando diante de reis, de autoridades. Eu declaro o Senhor te usando de uma maneira sobrenatural. E eu declaro que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais chegou ao coração do homem tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a tua vida. Eu declaro você se posicionando, você saindo dessa zona de conforto. Eu declaro você avançando. Eu declaro unção de coragem, unção de ousadia, unção de conquista sobre a tua vida. Eu declaro você avançando como nunca antes.
E não para por aí, vamos continuar lendo? Oi, Lili, boa tarde, querida. Shalom, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Rodrigo, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Ah, como eu queria estar no culto. Oh, meu Deus. 7. Por isso se levantaram e fugiram do crepúsculo e deixaram suas tendas e seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava. E fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas. Meu Deus. E foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda. E dali também tomaram algumas coisas e o esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é o dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade. E eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. Ei, ninguém se dirigia a eles, ninguém falava com eles, ninguém ouvia a voz deles, eles não tinham voz. Eles eram improváveis, eles eram rejeitados, deixados de lado. E agora eles anunciam: olha, tem alguém aí querendo falar com o rei. Ah, querido, Deus vai te levar em lugares, Deus vai te levar diante de pessoas. Se você acreditar na promessa que Deus te fez, te prepara, que você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer. 12. E o rei se levantou de noite. Não foi na hora, não foi durante o dia, não foi de noite. Acordaram o rei de noite para receber os leprosos, aqueles rejeitados. Ai, meu Deus. Se vocês vissem o que eu tô vendo, Jesus amado. Ai, não vou nem falar para vocês falar que eu tô doida. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após até o Jordão, e eis que todo o caminho estavam cheio de roupas e aviamentos que os sírios, apressados, se lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Ai, meu Deus, vou continuar. E puseram o rei à porta, o Senhor, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e morreu. Como falara o homem de Deus? O que falou quando o rei descera a ele? Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Ah, Jesus! O profeta do Senhor falou exatamente o que ia acontecer.
E o rei Jorão duvidou da palavra. E o profeta disse: olha, você vai ver para você ter certeza que Deus é Deus, mas você não vai comer. Exatamente a mesma coisa que aconteceu com o povo do Egito. Vocês verão a terra, mas vocês não herdarão, pela incredulidade. O que você tem impedido de viver, você mesmo tem impedido você de viver, pela sua incredulidade, pelo seu medo de avançar, pela sua covardia, pela sua falta de fé, pela sua falta de posicionamento. Gente, eu fico apaixonada pela palavra do Senhor. Talvez até hoje à tarde, antes de você entrar nessa live, você se via como um improvável. Você olhava para a circunstância, para a situação e você falava: não, isso não é para mim. A pessoa que falou se enganou. Deixa eu te falar, não enganou não. Essa pessoa foi profeta do Senhor na tua vida. E você não viveu isso ainda porque você não se posicionou. Deus conta com você. Deus ama pessoas corajosas, valentes, ousadas. Lu, a circunstância é contrária, mas sob a palavra eu vou. O que Deus falou para você um dia e você guardou na gaveta? Eu quero te convidar a abrir a gaveta. Abre a gaveta dos seus sonhos, dos seus projetos. Traz à tona. Volta a sonhar. Continua avançando. Não se paralise. O que Deus falou sobre a tua vida vai se cumprir. Você só precisa ter fé para romper. Volto a dizer, você não tem fé para romper? Adquira meu livro. Tem o passo a passo aqui. Oi, Fran, meu amor. Deus te abençoe grandemente. Ative sua fé como dinamite, a solução para a sua vida e negócios quando tudo parece perdido. Se você foi traído, abandonado, rejeitado, passado para trás, se você não acredita mais nas promessas de Deus, adquira esse livro. Gente, adquira, leia inteiro, faça o que eu estou falando aqui, o que Deus está falando aqui. E se não der certo, eu te devolvo dinheiro. Devolvo. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai voltar a acreditar nos sonhos e projetos de Deus para a tua vida. Deus nunca vai colocar um sonho no teu coração para te frustrar. E Ele também nunca vai te dar algo que você é capaz de adquirir, de acontecer, de fazer com o teu braço, com o teu conhecimento, com a tua conta bancária. Sabe por quê? Para que você tenha 100% de dependência nele. Os planos e sonhos de Deus são ousados mesmo. São grandes pra caramba. Você vai precisar de fé para viver tudo isso. Só que quando você estiver desfrutando de tudo isso, seja generoso. Esses 4 leprosos, eles nos deixam aqui uma lição importantíssima. A generosidade. Eles estavam ali se fartando. Eles poderiam ter sido egoístas, né? Ter pensado assim: ai, desprezaram a gente a vida inteira, não vão falar nada não, vão ficar quietinho aqui, pelo menos a gente come à vontade, descansa à vontade. Mas não, eles foram generosos. Eles sabiam que existia uma cidade passando fome ali, que precisava de tudo aquilo. E eles vão e anunciam as boas novas. Provérbios 18:16 diz assim: o presente do homem lhe alarga o caminho e o leva diante dos grandes. Presentes abrem portas. Deus ama um coração generoso. Provérbios 21:14. O presente que se dá em segredo abate a ira. A dádiva em sigilo aplaca a grande indignação. Aqui fala de Jacó, quando Jacó manda mensageiros à frente dele para presentear o irmão que ele tinha traído há muito tempo atrás. Presentes tiram a ira, o ódio do coração de pessoas. Ah, Lu, mas a pessoa me fez tão mal. Presentei. O amor transforma, o amor restaura. Não pague o mal com o mal. Gênesis 32:13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú. Jacó primeiro preparou o coração de Esaú para depois ele se apresentar e pedir perdão. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e o que regar, ele também será regado. Quando o Senhor te prosperar muito, ou antes até do Senhor te prosperar muito, às vezes você pode presentear uma pessoa com uma mensagem, com seu tempo, com seu abraço, com seu pedido de perdão,
com os seus conhecimentos. A alma generosa vai prosperar demais. Tudo aquilo que você retém apodrece. Existe uma história que eu ouvi de um fazendeiro muito rico. E ele faleceu, só que antes dele falecer ele deixou um testamento, ele tinha alguns filhos. E no testamento, chegou o dia lá de abrir o testamento, os advogados todos em volta, os filhos em volta, todo mundo ansioso para saber quem ia ficar com o quê, tinha muita coisa ali dentro. E quando o advogado abre aquele testamento, fala com o colega advogado e fala: o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Meu Deus, começaram a pensar. Dentro daquele testamento está escrito assim: eu quero deixar todas as minhas coisas para o diabo. E os advogados pensaram: como é que a gente vai fazer isso? Encerrou ali aquela reunião, falou: gente, nós estamos com um problema aqui, a gente vai ter que discutir o que a gente vai fazer. E a gente marca uma segunda reunião para discutir quem vai ficar com o quê e como é que a gente vai fazer essa divisão aqui desse testamento. Vai lá, Andresa, Deus te abençoe. O que a gente vai fazer, né? E um advogado teve uma ideia. Falou: olha, eu tive uma ideia. Vamos cercar essa fazenda. Ninguém entra, ninguém sai. Vamos deixar tudo fechado por um tempo e depois a gente volta. Por quê? A ferrugem vai comer, a traça vai comer, o cupim vai comer, a peste a tiririca vai acabar com a lavoura, vai acabar com a plantação, os carros vão se deteriorar, aí não vai ter nada mesmo para dividir. Aí a gente consegue abrir e falar: olha, ele pediu para deixar para o diabo. Foi a melhor maneira que eles encontraram de entregar tudo. Porque tudo que você retém, tudo que você guarda, tudo que você não flui, tudo que você não transborda, tudo que você não divide, tudo aquilo que você não passa para frente, estraga. O Mar Morto não tem vegetação em volta, não tem nenhum ser que vive naquela água porque ele decidiu reter. Oi, Ju, shalom, seja bem-vinda, meu amor, Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Rio Morto, ele decidiu. O Mar Morto, ele decidiu reter, não desaguar. Todas as vezes que você retém um dom seu, uma habilidade sua, porque você se frustrou, porque você foi enganado, porque você se decepcionou com pessoas, você já está nas mãos de Satanás. Você já está enterrando, você já está perdendo tudo aquilo. Todas as vezes que você não se levanta, que você não se posiciona, que você não dá um passo de fé, todas as vezes que você não age com ousadia, todas as vezes que você não age com fé, você já está nos braços do inimigo, porque você está enterrando o seu talento. Você está enterrando a vida extraordinária que Deus tem preparado para você. Gente, eu tenho dedicado a minha vida a ativar identidades e propósitos. Eu tenho dedicado, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu até sonho com isso. Acordo de madrugada, oro por pessoas. Por quê? Porque eu tenho dedicado a minha vida a ativar identidades. Uma pessoa que não tem a identidade ativada, que não sabe quem ela está uma morta-viva. Quando você entende quem você é, o que você carrega, querido, ninguém mais te para. Sai da frente, que você parece um rolo compressor. Você vai gerar resultado, você vai prosperar, você vai abundar, você vai ser uma pessoa extraordinária nessa terra. Existe uma vida de abundância, de prosperidade te esperando e aguardando teu posicionamento. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Então, não aceite nada diferente disso. Deus conta com você. Deus acredita em você. Deixa eu te falar, eu também acredito. Eu sei que existe alguém extraordinário aí dentro de você. Existe uma versão extraordinária aí dentro de você, doidinha para sair, só esperando alguém pegar na mão e puxar para fora. Deus te abençoe. Até mais. Que o teu abraço cure e que o teu sorriso transforme vidas.